Olá, seja muito bem-vindo ao seu devocional de segunda a sexta-feira. Esses dias são dias muito importantes para nós compartilharmos essas mensagens. Começar o dia já na presença de Deus é algo fundamental e primordial para o nosso desenvolvimento e, claro, para que o nosso dia seja abundante, seja gracioso pelo Senhor Jesus. Eu convido você nesse momento a compartilhar esse vídeo, a deixar o seu like, a anunciar para os seus grupos de WhatsApp, Instagram e Facebook que nós estamos aqui já trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, para fortalecer seu coração, para fortalecer sua fé, caminhando nos passos de Jesus, seguindo os passos de Jesus. Essa é a nossa série desta semana e hoje eu quero falar sobre deixar tudo para seguir a Jesus. Ninguém, amado, que vai deixar tudo para seguir a Jesus vai perder alguma coisa. Nós perdemos quando saímos da presença de Jesus e vamos para o mundo. No mundo, sim, a gente perde, porque no mundo ninguém ganha nada. Mas com Jesus nós ganhamos muito. Nós podemos mais, porque é diante da sua presença, é diante do seu poder. A Bíblia diz que ninguém será, Deus jamais irá deixar a nós como devedores. E nós também, querido, jamais podemos menosprezar a sua graça, o seu poder e a sua benevolência para conosco. O ar que nós respiramos, a saúde, a provisão, a proteção, o emprego, a família, tudo é o Senhor que concede. Então vamos aproveitar esse tempo para a gente poder adorá-lo, para nós podermos levar essa mensagem para edificar sua fé, para fortalecer a sua fé e manter você focado mais ainda dentro dessas verdades, tá? Então hoje eu quero ler um texto que está aqui em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 28. Acompanhe comigo agora. Pegue aí a sua Bíblia e acompanhe comigo. Então Pedro começou a dizer-lhe: Não deixamos tudo para seguir-te. Aliás, não deixamos tudo para seguir-te? Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Tudo que nós fizemos, amados, ou vamos fazer aqui em prol do reino do Senhor Jesus, isso não tem preço, porque ele já fez tudo por nós. Agora é apenas o momento de nós fazermos algo para ele, como nosso Senhor, nós agradarmos a ele com a nossa fé, com a nossa devoção, com a nossa gratidão, com o nosso amor, trabalhando, vivenciando e agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado dia após dia. Pedro, aqui de repente, disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Pedro estava talvez reclamando nesse momento porque ele havia deixado tudo para seguir a Jesus, como os demais discípulos também haviam deixado. Houve pessoas que tiveram que deixar o pai ali porque estavam trabalhando, pescadores que deixaram seus pais e tiveram que seguir a Jesus, homens que estavam na coletoria de impostos como Mateus, e Jesus disse: segue-me, e ele simplesmente deixou ali e foi e seguiu a Jesus. Você acha que essas pessoas perderam? Será que Mateus perdeu o bom emprego que tinha, a boa condição financeira que tinha? Será que Pedro, ao deixar pai, deixar mãe, filhos, deixar esposa, e digo deixar não na questão de divórcio, mas deixar no sentido de seguir e obedecer a Cristo ao seu chamado? Hoje, no tempo de hoje, nós confundimos muito as coisas. Que a gente pensar, então vai chegar um momento que eu vou ter que deixar meu filho, minha filha, meu esposo ou esposa, porque eu tenho que servir a Cristo. A questão de deixar aqui não é você se divorciar
e também negligenciar a sua casa e nem negligenciar a sua família. Mas é você entender que o reino de Deus, ele tem prioridade e deve ser posto em primeiro lugar. Sendo assim, nós iremos alcançar, sim, o propósito pelo qual Deus te enviou aqui na terra. Todo aquele que renunciar seus desejos receberá a recompensa dos céus. Desejos, vontades, às vezes a gente precisa priorizar, às vezes não. Nós precisamos priorizar o reino de Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas. As demais coisas venham ser acrescentadas na nossa vida, porque a gente muitas vezes quer investir muito em nós, queremos investir muito em nós como seres humanos, mas estamos esquecendo que o reino deve ser uma prioridade em nossa vida, deve ser uma prioridade para a nossa casa, deve ser uma prioridade dentro de nosso lar. Então, nós precisamos renunciar. Renúncias devem se fazer parte da nossa caminhada com Cristo. Sem renunciar, sem deixar para trás algumas coisas, nós não podemos caminhar com Jesus. Nós temos que deixar tudo para seguir a Cristo. E mais uma vez repito, muitas vezes as pessoas entendem errado o deixar tudo para seguir a Cristo. Quando a Bíblia fala deixar tudo, pai, mãe, filhos, é você entender que você não tem que negligenciar a sua família, mas você precisa priorizar o reino de Deus. É porque tem pessoas que dizem, eu não faço isso porque meus filhos são pequenos, então eles me impedem. Não, seus filhos não é um impedimento. Seu esposo, sua esposa não é um impedimento. Emprego, trabalho não é um impedimento. Faculdade não é um impedimento. É que nós não estamos olhando com um olhar fixo em Cristo, estamos vivendo de forma equivocada, nossos pensamentos estão equivocados com isso. Nós precisamos entender que a prioridade é o reino de Deus, mas a gente não precisa deixar de fazer nossa faculdade para, agora eu vou renunciar a tudo, eu vou deixar aqui a minha faculdade e eu vou servir e seguir somente a Cristo. Nós podemos fazer os dois, colocando Jesus em primeiro lugar e colocando o nosso curso, nossos sonhos em segundo lugar. Como que nós podemos fazer isso? Trabalhando na obra. Hoje nós temos diversas formas de trabalhar, de ajudar, de ser um auxiliar, de estar à frente de um trabalho, seja liderando um pequeno grupo, seja liderando uma equipe numa escola, na universidade, no trabalho, aonde for, nós estamos fazendo alguma coisa para elevar e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Como nós vemos aqui, o apóstolo Pedro dizendo, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus disse, olha, ninguém que deixou pai, filho, mãe, campo, seu trabalho por amor a mim, vai perder não. Todos vocês vão ganhar, e aqui ainda nessa terra. Mas o mais importante ainda é que vocês ganharão a vida eterna na vida futura. Então, Jesus estava dizendo, Pedro, olha, você deixou, sim, eu sei, mas tem algo muito mais importante que você vai ganhar. Além de ganhar aqui nesta vida, você vai ganhar na sua vida eterna. Então, Jesus estava dizendo e está dizendo para nós hoje, olha, se você deixar tudo para me servir e me seguir, pode ter certeza que aqui na terra você será benevolente, será abençoado, você conquistará tudo isso aqui na terra, mas ainda terá algo muito mais ainda importante, que é a sua vida eterna comigo, com Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui e nós entendemos esse propósito, ou precisamos entender esse propósito. Nós podemos trabalhar e servir a Jesus na sua obra como discípulos, como seguidores de Cristo Jesus, como pessoas que estão ali para somar no reino, buscando ser uma fonte de alimento, de exemplo e modelo para outras pessoas. Seguir a Jesus, deixar tudo de lado. Deixar tudo de lado não é como a gente deixar, eu vou esquecer essas coisas e agora eu vou só andar com Jesus. Também não é assim. É você entender que existe um foco. O reino é um foco. Você tem que estar focado.
não pode olhar para trás. Para seguir os passos de Jesus, você precisa seguir Jesus onde quer que Jesus for. Em todo lugar que Jesus for, você, eu, nós precisamos estar com ele. Como os discípulos estavam na Galileia, na Judéia, em Samaria, em Cafarnaum, em diversas cidades, os discípulos andavam com Jesus. Jesus estava instruindo e os discípulos andavam com ele. Jesus ia orar no monte, os discípulos iam com Jesus. Jesus curava enfermo, Jesus ensinava os discípulos a também curar através da palavra, da fé. A fé era acrescentada através de eles verem a motivação ali, Jesus motivando eles. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Há muitas pessoas que estão hoje fora do propósito porque colocaram a mão no arado e olharam para trás, esqueceram do propósito. Essas pessoas precisam voltar ao propósito novamente. Nós precisamos olhar para trás não para ficarmos no passado, mas para entender que esse propósito ele é maior, ele deve ser maior na nossa vida. O propósito de Cristo, ele deve ser maior do que a nossa identidade como seres humanos. Nós vamos chegar a um auge, nós vamos nos tornar profissionais em alguma área, vamos abençoar alguém. Mas primeiro nós temos que honrar ao Senhor com a nossa vida, honrar o Senhor com a nossa força, com o nosso vigor. É darmos a Ele o primeiro, oferecemos ao Senhor os primeiros minutos, como vocês estão aqui, oferecendo esses primeiros minutos ao Senhor, dedicando esse tempo de devocional. É momento para você ler a palavra, é momento para você ouvir a palavra, mas é momento também para você meditar, ponderar nessa palavra que nós estamos nesta manhã passando para você. Deixar tudo e seguir a Cristo Jesus é deixar as nossas emoções de lado e voltar nosso coração exclusivamente para o Senhor, é dar a nossa vida, é dar o nosso coração a Ele, é acreditar e saber que Ele está no comando de toda a nossa caminhada e que nós precisamos deixar Ele no comando para que o nosso caminhar seja de fato agradável e não venhamos ter problemas na nossa vida, mas venhamos alcançar uma vida futura abençoada, cheia da provisão e as promessas de Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos pegar essa mensagem, querido, e colocar ela em nosso coração. Renuncie coisas que estão te atrapalhando. Remova coisas que estão te atrapalhando. Siga Jesus. Deixe essas coisas de lado. Siga Jesus. Renuncie essas coisas. Siga Jesus. Entenda que o Senhor, Ele é prioridade na nossa vida. Ele é prioridade em nós. Então, se nós queremos alcançar algo muito grande, algo que nós queremos de fato ver, nós precisamos renunciar, deixar tudo para seguir a Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu oro por essas vidas, Senhor, eu declaro a bênção, eu declaro a paz, uma nova visão, Deus, para que cada um venha entender, Pai, e colocar o Senhor como prioridade em sua vida. Eu declaro agora, Senhor, toda sorte de bênção sobre os teus filhos, sobre os nossos inscritos, Senhor, sobre a vida de cada um, derrama a tua bênção, Pai. Eu oro abençoando essas vidas e também, mais uma vez, abençoando os nossos irmãos gaúchos ali no Rio Grande do Sul, trazendo, Senhor Deus, a provisão, a bênção e a prosperidade àquele povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Eu te espero agora, segunda-feira, a partir das 5h30 da manhã. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe agora para pelo menos 5 pessoas. Abençoe elas agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.